Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Instagram, amigos do Facebook, amigos do YouTube, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Fernando Chaves e hoje nós vamos para mais uma mensagem evangelística, amém? E hoje nós vamos falar de 7 consequências para a humanidade com a queda de Adão e Eva no Jardim do Éden. E também 7 consequências que Jesus, como homem, teve que se sujeitar para redimir a humanidade dos pecados. Então vamos lá. A primeira consequência está em Gênesis capítulo 3, versículo 16. O homem teve que começar a conviver com dores. Diz assim: E à mulher Deus disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, e com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ou seja, o homem passou a conviver com a dor. A segunda consequência é que o homem teve que se sujeitar à lei, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 16 também, que diz assim: e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. A parte B do versículo aí, Gênesis 3, 16. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ou seja, o homem e a mulher teve que se sujeitar à lei aí, E a terceira consequência é a maldição da terra. Está em Gênesis capítulo 3, versículo 17. A terra ficou maldita por causa do pecado do homem. Gênesis 3, 17 diz assim: E a Adão Deus disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher e comestes da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então a terra passou a ser maldita aí por causa do pecado do homem. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Vamos aí para o próximo. O homem passou a conviver com a fadiga, A fadiga do dia a dia. Gênesis capítulo 3, versículo 17, Que diz assim: E a Adão disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela e todos os dias da tua vida. Ou seja, o homem passou a conviver com a fadiga do dia a dia, com os intempéries do dia a dia, com os problemas do dia a dia por causa do pecado do homem, Vamos lá então. O homem passou a conviver com espinhos, Aí Gênesis capítulo 3, versículo 18, que diz assim: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Ou seja, o homem passou a conviver com os espinhos, com os problemas também da vida. Os espinhos aí significam os problemas, as intempéries da vida. Tudo isso porque o homem pecou lá no Jardim do Éden, porque o homem deu ouvido lá à voz da serpente, Quando eu falo homem, quando a Bíblia fala homem, a Bíblia está falando homem e mulher, Ambos, os dois, deram ouvido lá à voz da serpente e comeram da árvore que Deus tinha designado para não comerem. Então o homem passou a conviver com os espinhos. O homem também passou a conviver com o suor da vida, com o suor do seu rosto, a trabalhar, Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19, que diz assim: e no suor do teu rosto comerás o teu pão, e até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Então o homem passou a comer do suor do rosto aí por causa da queda do homem, porque até então era Deus que sustentava o homem no Jardim do Éden. Era Deus que mantinha o homem. Por causa do pecado, o homem teve que passar a trabalhar aí com o suor do seu rosto. Amém? E também o homem sofreu a morte física e a morte espiritual. Lá no Jardim do Éden, eles sofreram só a morte física. Mas depois Adão e Eva, quando foram tirados do jardim, eles morreram. E essa morte física também passou para nós como uma doença hereditária que passa de pai para filho, Que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19, que diz assim:
E no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porquanto dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó se tornará. Ou seja, o homem voltaria à terra, e a única forma do homem voltar a ser terra é morrendo, sendo sepultado na terra e virando pó, virando terra. Amém? Vamos ver agora mais 7 consequências que Jesus Cristo teve que passar por elas para redimir o homem do pecado. E a primeira consequência, Jesus Cristo teve que passar por dores, que está registrado lá em Isaías, capítulo 53, versículos 3 ao 5. Isaías 53, do 3 ao 5. Diz assim: ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizeram dele caso algum. Ou seja, em Isaías 53, Jesus Cristo aí era anunciado pelo profeta Isaías que ele era um homem que viria para sofrer dores no nosso lugar. Amém? Vamos lá então para a segunda consequência que Jesus Cristo passou para redimir a humanidade do pecado. Jesus Cristo teve que se sujeitar como homem à lei, que está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao 5. Gálatas diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ou seja, Jesus Cristo teve que vir, cumprir toda a lei como homem, para redimir a humanidade dos pecados, porque nenhum homem conseguia cumprir a lei. Então Jesus Cristo veio, viveu debaixo da lei para cumprir toda a lei. O único homem que conseguiu cumprir toda a lei foi Jesus Cristo. Foi o único homem na face da terra que conseguiu cumprir toda a lei instituída por Deus através de Moisés lá no Monte Sinai. Amém? Então Jesus Cristo teve que se sujeitar à lei. Jesus Cristo teve que se tornar em maldição para redimir a humanidade do pecado. Está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, Jesus Cristo então se fez maldição sendo pendurado no madeiro para nos redimir da maldição da lei. Naquela época, todo aquele que era pendurado no madeiro era considerado maldito, era considerado como uma pessoa que tinha maldição sobre sua vida. E Jesus Cristo se fez maldição para nós sermos resgatados lá, para sairmos debaixo da maldição da lei. Amém? Jesus Cristo também teve que passar por fadiga. Ele teve que se fadigar, passar pela fadiga do dia, para que a humanidade também fosse redimida aí da fadiga do pecado, Isso está lá em Isaías 53, versículo 11, que diz assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles ele levará sobre si. Ou seja, Jesus levou a nossa iniquidade, a nossa fadiga, a fadiga da humanidade, o pecado da humanidade, ele levou sobre si na cruz do Calvário. Amém? Jesus Cristo também teve que passar por espinhos, Ele teve que passar por espinhos para que os espinhos do pecado da humanidade também seriam retirados por ele ali, que está lá registrado em Mateus capítulo 27, versículo 29, que diz assim: e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-a na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, os escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus.
Então eles fizeram a coroa de espinho, colocaram na cabeça de Jesus, e aqueles espinhos da coroa ficaram cravados em sua cabeça ali, sangrando a sua cabeça. Então, para que isso? Para que o homem fosse redimido do pecado dos espinhos dos pecados, né? Lá de Gênesis, né? Que Adão lá teve que conviver com espinhos, Jesus também teve que passar por isso. Jesus também teve que passar pelo suor da vida, pelos intempéries da vida, pela fadiga, o suor da vida, que está lá também registrado em Lucas, capítulo 22, versículo 44, que diz assim: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu rosto tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Ou seja, Jesus Cristo orando lá no jardim do Getsêmani, né? Ele começou a suar tanto que o seu suor transformou em gotas de sangue, ele ficou em agonia, né? Passando aí pelo suor da vida, pelos intempéries da vida. Para que isso? Para que o homem fosse redimido dos seus pecados. E Jesus Cristo também teve que passar pela morte, né? Para redimir aí, para cumprir a justiça de Deus. Jesus Cristo teve que passar pela morte, que está lá em Lucas capítulo 23, verso 46. Lucas 23, versículo 46, que diz assim: e chamando e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Ou seja, Jesus entregou o espírito nas mãos de Deus e expirou e morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou para nos dar vida e vida com abundância. Se você quer receber essa vida com abundância, você precisa receber Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma, do seu espírito, da sua vida. Amém? Só assim você poderá receber essa vida e vida com abundância. Que Deus te abençoe sempre em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Compartilhe a palavra de Deus com os outros. Amém? Fique com Deus.